Oi pessoal, vamos aqui ao segundo capítulo de como eu me tornei um técnico de automação ou instrumentista. Na minha opinião, para ser um bom técnico instrumentista ou técnico de automação, a pessoa precisa ter uma formação técnica, porque é lá que você aprende a sistematizar o teu raciocínio. Não quer dizer com isso que uma pessoa que não tem uma formação técnica não possa ser um bom instrumentista, desde que ele seja um autodidata, que é aquela pessoa que quando vê um problema, sistematiza um raciocínio e vai pesquisar uma solução. Também é muito comum as empresas cometerem um erro de pegar um técnico em mecânica, ou um técnico em elétrica, ou em eletrônica e dizer que ele é instrumentista. Porque o técnico em mecânica, ele tem boas noções de hidráulica, pneumática e de materiais e de forças, mas ele não tem bom conhecimento da parte eletrônica, que é muito importante para o instrumentista. Da mesma forma, alguém que tem a formação elétrica ou eletrônica normalmente não tem conhecimento das partes hidráulicas e pneumáticas que envolvem a automação. Desta forma, é bom que qualquer dos casos onde alguém pertença a uma dessas áreas, faça um curso de instrumentação. Continuando do primeiro vídeo, onde eu disse que eu estava trabalhando numa empresa de celulose e papel e chegou um chefão e me viu desenhando, porque a minha função era ir na área fazer levantamento do sistema elétrico instalado, chaves autocompensadoras de motores, partida estrela triângulo, depois voltar para a oficina e desenhar tudo em papel vegetal com canetas nanquim. Então esse homem me viu desenhando e decidiu que eu ia ser instrumentista. Ele me inscreveu num treinamento numa empresa que fornecia equipamentos eletropneumáticos. Na realidade nem era bem um treinamento, era mais uma propaganda dos produtos daquela empresa. Mas o fato é que quando eu retornei, eu recebi um crachá de auxiliar de instrumentista e para eles eu já era o deus da instrumentação. Então, começaram a me passar serviços de instrumentação. Me mandaram selar um transmissor de pressão da caldeira, me mandaram abrir um atuador de uma válvula e assim por diante. Me pediam para puxar tomadas de ar, sendo que eu não entendia nada daquilo, não tinha ideia do que estava fazendo. E tudo aquilo me preocupava, porque na minha opinião, a gente quando trabalha em alguma coisa, a gente tem que ter uma base, pelo menos teórica, do que está executando. Senão você passa a fazer as coisas no achômetro e às vezes as coisas não saem como deveriam ser ou podem resultar em acidente. Obviamente, nenhum treinamento vai te ensinar sobre todas as ocorrências de um dia, mas se você tiver uma base teórica, pelo menos você está pronto para enfrentar estas situações. E era o caso naquele lugar, porque para selar um instrumento de pressão de óleo da caldeira, eu precisava ter noções do que era selar, por que se selava, e qual era a importância daquele instrumento. Da mesma forma, quando me mandaram abrir o atuador pneumático de uma válvula, eu não tinha nem ideia que se a tampa daquele atuador estourasse, poderia me machucar ou ainda poderia danificar algum equipamento ou alguma outra pessoa que estivesse por perto. Então, só para contar um caso, eu fui colocado nessa tarefa e eu fui lá tentar descobrir o que era. E como sempre a gente é novo na empresa, né? A gente pergunta para um e para o outro como é que aquilo funciona. E nas empresas existem pessoas boas e pessoas ruins. Ou pessoas más. E alguns te orientam pelo bem e outros não. Então, alguns me orientaram que eu tinha que lavar aquele tubinho para depois colocar o líquido de selagem.
O líquido de selagem havia sido encomendado pelo comprador que acusava a falta daquele produto no mercado. E eles conseguiram 1 litro que seria suficiente para eu fazer o meu trabalho. E fiquei esperando chegar esse líquido de selagem. Quando ele chegou, o pessoal veio e me entregou ele na mão. E quando ele me põe o litro na mão, o que acontece? Escorrega, cai no chão, se arrebenta todo. Perdi o líquido de selagem e só tinha aquele dia para fazer aquele serviço. Abrir o atuador de uma válvula pneumática. Eu não tinha ideia de como era aquilo por dentro. Então, fui lá, peguei algumas chaves na ferramentaria e comecei a abrir. Nisso passou alguém e me disse, olha, solte esses parafusos com cuidado, porque aí dentro tem uma mola poderosa. Daí fui fazendo devagarzinho, até que consegui abrir. Depois, mais para frente, eles pediram para eu pintar uma linha de água que alimentava a caldeira, porque estagiário é para isso, né? É pau para toda obra. Então eu comecei a pintar aquela linha e quando chegou no final do dia, meu rosto estava todo cheio de tinta verde. E eu perguntei para o pessoal, escuta, como é que eu posso tirar essa tinta verde? Aí os caras falaram, olha, um bom solvente para tirar tinta é thinner. Cara, eu fui lá, peguei uma latinha de thinner, lavei a minha mão e depois lavei o meu rosto. Nossa, a tinta saiu na hora. Aí peguei, lavei o rosto, tudo, fui pro vestiário, troquei de roupa e fui para casa. No caminho de casa, eu sentia meu rosto pegando fogo. Nossa, aquilo parecia... E eu olhava assim no vidro do ônibus que eu tomei, eu vi que o meu rosto estava vermelho, incandescente. Nossa, eu cheguei em casa, aquilo estava que parecia um fogo. Daí lavei o rosto uma vez, 2, 3 vezes, desesperado, achei que ia perder a minha pele. Graças a Deus, no outro dia eu levantei e estava tudo bem. Bem, voltando ao serviço, então eu vi que eu estava me sentindo incapaz de fazer aquela atividade, porque eu não tinha tido uma boa base. Então, quando eu passei no concurso da Petrofert, eu conversei com o meu nono, Piero Tullio, e ele me disse, existe um ditado italiano que diz, non sta mai a la strada vecchia per ciappare la nova, que quer dizer, nunca deixe a estrada velha para pegar a nova. Trocado em miúdo, eu não deveria trocar de emprego. Mas, como eu estava me sentindo desconfortável, eu fui para a Petrofértil e lá eu fui fazer um curso de 3 meses sobre instrumentação, desde as partes básicas de física, envolvendo nível, pressão, temperatura, condutividade elétrica e outras variáveis, e também aprendi a fazer manutenção nos instrumentos. Só que o curso era bastante limitado, era uma salinha, não tinha equipamentos para a gente desmontar, então a gente aprendia através de audiovisuais, ou seja, aqueles antigos retroprojetores, onde o professor colocava a transparência e a gente via como se fazia manutenção. Bom, daí fomos fazer estágio na Petrobras. Chegando na Petrobras, aquilo foi um mundo novo que se descortinou à minha frente. Ali tinha instrumento de tudo que é tipo. Mas o interessante é que a Repar era a refinaria mais moderna no país na época. Então ali havia instrumentos eletrônicos e a nossa base tinha sido principalmente instrumentos pneumáticos. Mas fomos fazer o estágio. Ali eu aprendi a calibrar conversores de corrente para pressão, calibrar válvulas. A gente era responsável por remover, reparar e instalar as válvulas. A Petrobras tinha válvulas muito grandes, então você precisava de uma equipe de 3, 4, precisava de apoio de máquina às vezes para remover aquele equipamento. E assim que a gente vai crescendo numa empresa. O mais importante que existe quando a gente faz manutenção é perguntar. Sempre que tiver dúvida, pergunte. Se uma pessoa não te responder, pergunte para outro. Se outro não responder, vá atrás de manuais, atrás de... Principalmente hoje que existe internet, é muito mais fácil. Mas no meu tempo não tinha, então a gente tinha que ir lá procurar nos manuais da empresa
e ver como se fazia manutenção naquele determinado equipamento. E é assim que você vai se desenvolvendo. Você tem que ir atrás e a maior parte das vezes os problemas não são exatamente daquele teu equipamento, e sim são problemas elétricos, porque os instrumentos são elétricos, eles estão ligados numa fonte e enviam um sinal para um receptor. Então, a maior parte das vezes o problema ou está nessa linha que transmite os dados ou que fornece energia, ou o problema está no ponto onde esse instrumento está conectado ao processo para fazer a medição. Eu vou falar mais para frente sobre instrumentação, mas por enquanto estou falando só sobre como eu me tornei um técnico da automação. Então, eu perguntava muito e tudo que me perguntavam também eu retribuía, né? Porque tem aquela pessoa que quer saber tudo, mas não ensina nada. Então a vida da gente tem que ser pergunta, aprende e transmite. Daí você consegue ir longe. Eu fiz 1 ano e meio de estágio na refinaria de petróleo da Araucária para depois ir trabalhar lá na Fafem Ultrafértil. Esse 1 ano e meio foi muito proveitoso. E eu era uma pessoa que eu queria aprender. Então, quando eu tinha uma hora extra para fazer alguma coisa assim, eu sempre me oferecia. Eu queria ficar ali junto, queria aprender. Tanto que depois, no fim, eu já ficava sozinho trabalhando e o pessoal ia embora, né? Inclusive, às vezes eu fico pensando que os meus supervisores confiavam mais em mim do que eu mesmo, porque às vezes eles me deixavam para fazer serviço que eu não tinha a menor ideia de como executar. Mas é aquilo que eu falei, manuais, conversar e ir atrás da informação a qualquer meio. Nunca improvise. Bom, a segunda parte do vídeo é essa, virão outros, onde eu vou detalhar mais sobre a função de instrumentista ou técnico de automação. Por hoje é só e até o próximo vídeo.